Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje, vamos continuar a leitura do quarto capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como certas pessoas pensam. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação os separa apenas momentaneamente, pois ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se encontram em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os atrasados progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Estando cada vez menos presos à matéria, a afeição recíproca se torna mais viva, pela razão mesma de que, mais depurada, não são perturbados nem pelo egoísmo, nem as sombras das paixões. Portanto, assim podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que a mútua estima que os liga receba nenhum golpe. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se acabam com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não sobrevive no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que se refere às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que a eles se dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se acabam. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se terão ligado a eles na terra, a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo em que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas,
que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida somente à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte resulta na interrupção de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a se juntar, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a se encontrar na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem quanto ao seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a união ao todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade, com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e não resta nenhuma esperança às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Encerramos aqui a segunda parte do capítulo. Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.